Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, vamos falar sobre o Estado de Israel, conhecer um pouco da história do povo judeu e discutir as perspectivas para a região. Aqui comigo, no Conexão, estão Alexandre Ostoviec, especialista em política externa do Oriente Médio, e Ariel Kroc, membro da mesa diretora do Corpo Diplomático Judaico Internacional. Sejam bem-vindos. E para começar, quando a gente fala do povo judeu, a gente está falando de etnia, de religião, de cultura, de política. Vocês podiam me ajudar a começar a destrinchar essa história um pouco? Sem dúvida. É um pouco de cada, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. É um pouco de cada. O povo judeu é composto pela religião, pelo povo, pela etnia, mas principalmente pela conexão com a terra de Israel. O povo judeu, comprovadamente, por achados arqueológicos, inclusive por estudos de DNA, veio daquela região, do reino de Israel. O reino de Israel, que se separou depois com o Judá, que foi conquistado por uma série de impérios, Império Romano, Babilônico, até chegar muitos anos depois no Império Otomano, que foi finalmente que teve a Primeira Guerra Mundial e ele foi derrotado e aquela parte foi toda dividida pelos ingleses e pelos franceses, que fizeram um monte de quadradinho e separaram aqueles que formaram os estados, né? Quer dizer, então a independência do Estado de Israel em 1948 é exatamente isso, porque o Estado de Israel nunca deixou de existir, o povo judeu nunca deixou de viver naquelas terras. Obviamente com maior ou menor número, dependendo do império que dominou naquele momento, você tinha uma população maior ou menor, mas o povo judeu sempre viveu naquelas terras em maior ou menor número ao longo da história. Interessante falar também, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado pelo convite, Mota, a todos os espectadores aí da Jovem Pan, que mesmo em qualquer lugar do mundo que o judeu viva, existe uma conexão religiosa e emocional com essa terra. Literalmente, no final das rezas judaicas, dos festivais, você fala no ano que vem em Jerusalém, o judeu reza virado para Jerusalém. Cada pedaço da terra citada na Bíblia, citado em fontes históricas de diversos impérios aí de toda a região, mostram que desde o ano 1300 a.C. você já tinha reinos independentes judaicos lá, como Ariel falou, né, esse reino de Israel, depois dividido Judá, daí a palavra judeu porque vem de Judá. Os romanos, quando chegam a essa terra, o Império Romano, o maior império de todos os tempos, dá o nome para essa terra de Judéia, Judéia porque é a terra dos judeus, então é uma conexão incrível. E aí eu recomendo todos que puderem, tiver a oportunidade de visitar Israel, não tem ninguém que sai de lá que não esteja encantado. Eu já tive essa oportunidade, já foi lá. Subscrevo isso. É um país tão pequeno por um lado, é menor do que o estado de Sergipe, mas é uma faixa de terra aí fininha que você tem lá desertos quentes, você tem montanhas com neve no norte, você tem uma beleza natural grande, muita história para todas as religiões, então quem é cristão também se encanta lá com a Via Sacra, com o Santo Sepulcro, com todas as regiões onde Jesus viveu e passou a toda a sua história. Então tem muita história, muita cultura, muita modernidade. Israel é um polo tecnológico muito importante, muito parceiro do Brasil, tem uma exportação importante de equipamentos médicos para o Brasil, é pioneiro e líder em equipamentos médicos e também tecnologias agrícolas. Então tem muita região do Nordeste brasileiro, no semiárido, que é irrigado hoje com tecnologias criadas em Israel. Eu não sabia que já estavam aqui. Eu visitei lá fazendas que usam microirrigação, né? Isso. Gota a gota, controlado por computador. Isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pelo que eu entendo da história de Israel, no final do século XIX, início do século XX, judeus, agências judaicas começaram a adquirir terras ali, o que promoveu um retorno de judeus para aquela região e que isso eventualmente resultaria na fundação do moderno Estado de Israel. Vocês podiam contar essa história? Vamos lá.
Bom, o sionismo, que é uma palavra tida como feia hoje em dia, e não é. O sionismo nada mais é do que o desejo de autodeterminação do povo judeu em suas terras ancestrais. Ponto. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Absolutamente todos os povos, inclusive os judeus. O que parece é que os judeus não têm esse direito. O sionismo nada mais é do que isso. Só que foi de uma maneira tão deturpada que aconteceu, e isso é necessário esclarecer. O sionismo não é um advento moderno. O sionismo não nasceu com Theodor Herzl. O sionismo existe desde os tempos bíblicos. Num dos primeiros trechos da Bíblia, Deus fala para Abraão, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha, que significa vá para a sua terra, a terra dos seus pais. Qual terra é essa? É a terra de Israel, é onde hoje é o Estado moderno de Israel e onde há 2000 anos atrás era o reino de Israel, com domínio romano. O sionismo está enraizado na cultura judaica, nas rezas, na religião judaica. Quando a gente quebra o copo no casamento, quem já participou de um casamento judaico, no final tem a quebra da copa. O que é? Para lembrar o templo que foi destruído. Que templo? O templo em Jerusalém, no Monte Sião. Sionismo vem de Sion, de Zion, que é o Monte Sião, que é onde fica, que é em Jerusalém. Os babilônicos têm o profeta Elial, que a gente chama em hebraico, que é o profeta Elial. Ele já cantava até aquela musiquinha, By the Rivers of Babylon, muito famosa nos anos 60, 70, que conta justamente da diáspora judaica que foi obrigada a sair do reino de Israel, foi exilada na Babilônia, e que eles choravam pelo retorno à sua terra. Então, já depois, muitos anos depois, os etíopes já saíam da Etiópia, que eles eram perseguidos na Etiópia, e iam andando literalmente da Etiópia. Os judeus etíopes. Porque eles eram perseguidos na Etiópia, passavam pelo Sudão e chegavam a Israel. Isso em 1800 e pouco. Tudo isso é fato histórico documentado. Não é invenção, não acreditem em mim, procurem que vocês vão achar essas informações. Então a conexão dos judeus com a terra de Israel é profunda. Existem judeus que não são sionistas? Existem. O judaísmo é uma religião muito aberta, é um povo muito aberto. Você tem judeu de esquerda, judeu de direita, judeu de centro, judeu agnóstico, judeu religioso, tem todo tipo de judeu. E tem judeu que não aceita o Estado de Israel. Ok, cada um com sua opinião, tá tudo bem. Mas o fato é que o judaísmo é intimamente conectado com aquelas terras, e isso é o sionismo, que existe desde sempre, não desde Herzl. Não é algo... muitas pessoas falam que o sionismo é o colonialismo branco europeu privilegiado. Mais de 60% da população israelense é não branca. A maioria da população de Israel veio ou dos países árabes que eles foram expulsos nos anos 50, do Egito, do Líbano, da Síria, do Iraque, da Turquia, que não é árabe, que é turco, do Irã, que também não é árabe, é persa. Foram expulsos 850 mil judeus e boa parte foi absorvida por Israel, pelo moderno Estado de Israel. Alexandre. Eu ia só complementar essa parte histórica, né, para a gente colocar um pouco mais no cronograma. Aquilo que eu mencionei, 1300 a.C., você começa a ter os primeiros reinos independentes judaicos, você tem uma série de impérios, né, o Babilônio, o Assírio, o Persa, etc., Império Romano, Império Grego, depois Império Romano, e aí no Império Romano você tem uma revolta contra os romanos, no ano 70, e aí os romanos destroem o templo e, para punir os judeus, expulsam muitos judeus da região, mudam o nome da região de Judéia para Palestina, mas Palestina naquela época não tem nada a ver com o palestino de hoje. Palestina é porque os romanos queriam meio que ofender os judeus e colocam o nome de um povo inimigo. Era um povo que vivia em outra região, vivia na faixa de Gaza. Lá no Eram os filisteus. Que é os filisteus. Então existiam os filisteus, já tinha assumido esse povo, mas os romanos, para provocar, acabam com o nome de Jerusalém, eles mudam o nome para Aélia Capitolina, para virar um negócio romanizado, e mudam o nome da região para Palestina. E aí sim, os judeus se espalham pela região, né, por outros países, Europa, etc. E durante 2000 anos vivem a maioria dos judeus em exílio, em outros países, com esse anseio de voltar à sua terra ancestral. Claro que no século VII, centenas de anos depois, vem o mundo islâmico. Os árabes, como o próprio nome diz, os árabes vêm da onde?
Os árabes vêm da Arábia. Árabes, Arábia, judeus, Judéia. Então, hoje quando o pessoal fala, não, porque os árabes são os verdadeiros nativos dessa região. Não, os árabes vêm, como o próprio nome diz, eles vêm da Arábia. Eles saem da Península Arábica, que hoje é a Arábia Saudita e alguns países lá, e eles conquistam a região e enfim, se estabelecem, sim, moram muitos árabes muçulmanos lá na região. E depois tem o sionismo moderno, que é isso que a gente está falando, que é aí essa versão do sionismo de retornar os judeus em massa para a sua terra ancestral e aí construir um país moderno. Essa é a ideia do sionismo. Então, se você quer saber, você que está assistindo, será que eu sou sionista? A pergunta é a seguinte: você acha que os japoneses têm direito ao Japão ou você gostaria de destruir o Japão? Não, cara, o japonês tem direito ao Japão, não quero destruir o Japão. E os indianos, você é a favor de existir a Índia? Você acha que tem que existir a Índia para os indianos ou você deveria destruir a Índia? Não, cara, a Índia eu sou a favor de existir. Então é a mesma coisa. Você acha que os judeus também têm o direito a ter sua própria terra, para serem livres na sua terra ancestral? Cara, acho que sim. Então parabéns. Você que está me assistindo é sionista. Agora, se você não acha, se você acha que todos os povos do mundo têm direito a ter o seu país e só os judeus não têm, você tem que destruir o país dos judeus, então você é anti-sionista. Desculpa interromper, que é um antissemita, porque a partir do momento que todos os povos têm o direito a ter a sua autodeterminação, menos os judeus, você é nada mais do que um antissemita. É um racista anti-judeu. É isso aí. Pelo menos assuma, né? Deixe claro e assumido o que cada um é. Deixa eu pedir ajuda para vocês para simplificar uma história que é complexa, mas que as pessoas precisam entender. Lá por volta do final dos anos 40, estava em discussão a criação de um Estado de Israel. Nessa época tinha muitos árabes vivendo naquela região e muitos judeus vivendo em países árabes da vizinhança. Sim. Em 1948, a ONU declarou a criação do Estado de Israel. E aquela região estava sob o domínio da Grã-Bretanha, por isso se fala do mandato britânico. Isso. E aí aconteceu um grande movimento. Os árabes que viviam na região, que era o Estado de Israel, alguns saíram, e os judeus que viviam nos outros estados árabes ao redor foram expulsos. É isso mesmo? Eu estou contando a história certa? Sim, é um fato super interessante essa história. Fomos falando aí de novembro de 47. Você tinha na região judeus querendo fazer o seu país e você tinha árabes que não queriam que os judeus fizessem o seu país. E aí, para resolver esse problema, foi parar na ONU, teve uma sessão. Quem presidiu foi um brasileiro, inclusive. Oswaldo Aranha. Conhece, Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro. E a ONU votou para dividir aquele território em dois países. Ia ter um país para os judeus, Israel, e ia ter um país para os árabes. O problema é que, naquele momento, Israel e os judeus aceitaram a divisão, né? Tinha acabado de passar a Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda estava em cinzas, os judeus estavam lambendo as feridas, aí, os sobreviventes do Holocausto, famílias destruídas, países inteiros destruídos, e os judeus aceitaram e falaram, olha, sim, a gente quer fazer a partilha desse território, queremos fazer o nosso país Israel, e estendemos a mão em paz para os árabes. Isso é escrito na Declaração de Independência de Israel. Nós estendemos a nossa mão de paz para os povos da região. Por outro lado, os árabes da Palestina, eles não aceitaram. O líder árabe na época, o Haj Amin Husseini, que inclusive passou a guerra em Berlim, hóspede de Hitler, tá? O líder palestino da época, ele era hóspede e apoiador de Adolf Hitler. Ele falou o seguinte: nós não aceitamos o Estado judeu nem do tamanho de um selo. Nem do tamanho de um selo postal, ou seja, nem 1 centímetro, isso aqui é território sagrado nosso, isso aqui tem que ser um país islâmico e esses judeus todos têm que ir embora porque eles não têm nada a ver com a região. Olha só, mentira histórica. E aí os árabes, eles decidem atacar Israel declara sua independência em maio de 48, e os árabes da região com os países vizinhos todos atacam Israel, acreditando que vão rapidamente destruir Israel, jogar os judeus ao mar e vencer essa guerra e aí acabar o Estado de Israel. Só que, para a surpresa deles e do mundo inteiro, os judeus não estão a fim de morrer. Acabou de acabar o Holocausto, os judeus lutam bravamente, todo mundo... Essa é a Guerra da Independência. Essa é a Guerra de Independência 1948. de Israel. E Israel sobrevive. E desde então, se fosse resumir esse conflito de uma forma bem simplista, mas que é muito precisa também, eu diria que é um conflito do lado de Israel para existir. O objetivo de Israel é existir. E quem falou isso muito bem para fechar aqui,
tinha um primeiro-ministro britânico na época, chamado Ernest Bevin. Inclusive, ele não era nada pró-Israel, ele era mais do lado árabe. E o Churchill criticava ele porque ele era meio pró-árabe e tal. E ele falava assim, nós temos um problema intratável aqui. Porque o objetivo número 1 dos judeus é fazer o seu país. E o objetivo número 1 dos árabes é não permitir que os judeus tenham o seu país. Note que ele não falou, os árabes também querem ter o seu país. Porque se fosse para ter 2 países lado a lado, já teria resolvido isso na primeira semana, lá em 48. Mas desde então, nos últimos quase 80 anos, nós temos a seguinte situação. Os judeus querem existir lá e ser aceitos e o lado árabe não aceita. Então, guerras atrás de guerras, é uma longa história. É importante a gente falar que não foi do nada que apareceu a partilha, né? Por que houve a ideia da partilha? A ideia dessa divisão é muito mais antiga do que 47. 47 foi o ponto culminante disso daí. O fato é que existiam 2 populações, uma judaica e uma árabe, que viviam no mesmo território, na mesma região, a região da Palestina, porque nunca antes houve um Estado palestino oficial. Então eles viviam na região da Palestina, que a região da Palestina ela era muito maior do que é o Estado de Israel hoje, Gaza e Cisjordânia. A região da Palestina histórica, ela ia do Mediterrâneo até o Eufrates, ela pegava toda a Transjordânia, toda a Jordânia atual, fazia parte do estado, da região da Palestina, um pedaço da Síria, um pedaço do Líbano, um pedacinho do Egito, Gaza, obviamente. Então aquilo era toda a região da Palestina histórica. Judeus e árabes viviam ali por séculos, né? Como o Alexandre falou, os árabes, a expansão islâmica começou mais ou menos em 700 e pouquinho, e aí que eles chegaram nessa região. Mas o fato é que já existiam muitos atritos entre judeus e árabes naquela região. Um bom exemplo disso é o grande massacre de Hebron. Hebron é uma cidade importantíssima para o judaísmo, né, onde os patriarcas estão enterrados. Então é uma cidade com uma conexão histórica com o povo judeu muito antiga. E vivia uma comunidade judaica importante em Hebron. Em 1929, quase 20 anos antes da partilha, houve um pogrom, um verdadeiro pogrom, algo muito similar com o que aconteceu em 7 de outubro. Hordas de árabes entraram nas casas dos vilarejos judaicos ali em Hebron, assassinaram, decapitaram, estupraram e expulsaram. Então não é nenhuma novidade o que aconteceu. Isso para mostrar que já existiam os 2 povos ali e que já tinham problemas entre eles dois. Porque tem muita gente que fala, não, o problema entre árabes e judeus ali naquela região só começou depois da independência de Israel. Não é verdade. Existem inúmeros casos. Teve, então, esse em 29, o grande massacre de Hebron. Teve o Farhud no Iraque, em 1941. Que esses são os que mais apareceram, porque naquela época, isso daí você acha inclusive jornais da época mostrando isso, né? A gente tem que lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, mas já se noticiava esses ataques. Então, o mundo entendia que havia uma necessidade de separação desses 2 povos. Mais ou menos o que aconteceu entre o Sudão do Sul e o Sudão recentemente, que precisavam separar 2 povos que viviam na mesma região, precisavam separar de alguma maneira. Então, a ideia da partilha não veio do nada, né? Ela simplesmente foi reforçada com o Holocausto, depois de que 1/3 da população judaica mundial foi literalmente exterminada durante a Shoah, durante o Holocausto. Isso foi só uma força a mais, mas o desejo de viver lá e a população que já vivia lá não é nenhuma novidade. Então a partilha ela ocorreu, tanto que houve a Comissão Peel, teve várias outras comissões que foram lá, inclusive localmente, no que hoje é Israel, Cisjordânia, para delimitar, olha, essa região, tanto que o plano da partilha, o mapa da partilha, é um quebra-cabeças. Então, tem Tel Aviv, que fica com os judeus, aí outra parte que fica com os árabes, então ele faz, realmente o mapa ele é todo cortado, porque era onde a maioria de cada população vivia. A gente tem que também lembrar que depois de 47, quando houve a partilha em 48, que foi a Guerra da Independência, muitos árabes, cerca de 750 mil árabes, saíram de Israel. Boa parte saiu acreditando nos países vizinhos, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, que atacaram o novo Estado de Israel naquele momento, com a promessa de voltar. Não se preocupem, em poucas semanas vocês vão voltar e vocês vão conseguir, inclusive, ficar com a casa do seu vizinho judeu, porque a gente vai jogar todos no mar. Essa era a frase, vamos jogar os judeus no mar.
Só que deu errado. Mas um detalhe importante é que uma parte dos árabes não foram embora. Em especial drusos e beduínos, e muitos árabes que vivem hoje, 20% do estado da população de Israel hoje é árabe, boa parte muçulmana. Quem são essas pessoas? São os descendentes dos que ficaram, apesar das ameaças. Eles ficaram em 48, inclusive alguns lutaram ao lado de Israel, dos judeus, e hoje não, desde 48 são cidadãos com direito, com exatamente todos os direitos à escola, à educação, saúde. Boa parte dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos em Israel são árabes. Eu estava contando aqui nos bastidores antes sobre os hospitais em Israel, como tem essa convivência. Existem árabes na política, no exército, em altas patentes como oficiais, árabes muçulmanos. Existe árabe no Knesset, no parlamento de Israel. A terceira maior força política no parlamento de Israel são os árabes, os partidos árabes unidos. E no Supremo Tribunal de Israel existe um árabe, um dos ministros, um dos juízes do Supremo Tribunal é um árabe muçulmano, que já teve no passado Salim Gibran, que era um árabe cristão. E uma curiosidade só, o juiz árabe muçulmano da Suprema Corte, ele foi um cara que condenou um presidente de Israel judeu por corrupção. Então, imagina só, o pessoal que fala, não, porque esse negócio de Israel, os árabes não são bem tratados, não têm direitos iguais. Cara, um juiz árabe mandou um presidente de Israel judeu para cadeia por corrupção. São coisas que acontecem num lugar que é uma democracia vibrante, uma democracia moderna. Então, assim, se você que está assistindo aqui circular o Oriente Médio, disparado, o país que vai parecer mais similar, que tem eleições, que tem democracia, que as pessoas são livres para sair como quiserem na rua, vai ser Israel, vai reconhecer muito em Israel a civilização moderna, ocidental, o mundo livre ocidental, ele é representado por Israel naquela região. E isso é uma parte do porquê que ele incomoda tanto as forças tirânicas em volta. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Muita gente coloca Israel como se fosse o principal fator de contenção não só de grupos terroristas, mas também de regimes teocráticos perigosos do Oriente Médio, que são verdadeiras ameaças, ou podem se tornar ameaças graves para o Ocidente, né? O Israel hoje enfrenta o Hamas, enfrenta o Hezbollah, enfrenta os Houthi do Iêmen e a ditadura teocrática do Irã. Eu me lembro que uma vez Israel chegou, salvo engano, a atacar as instalações nucleares iraquianas. Sim. O Iraque estava tentando desenvolver a bomba atômica. Como é que vocês veem isso? Eu acho até que a gente tem duas camadas desse conflito para olhar. Existe um conflito lá, local, entre os judeus que moram em Israel e os palestinos, que é esse conflito nacional de país, de dois povos lá. Mas existe, claro, um conflito, se a gente ampliar o escopo, nós estamos hoje num conflito global de visões de mundo. Você tem, de um lado, as democracias modernas, que são Estados Unidos e Japão e países da Europa e Austrália e Brasil, etc. Tem os países democráticos que querem continuar livres e existe uma série de forças autoritárias crescendo no mundo, todo mundo está acompanhando aí, você tem a China, você tem a Rússia e você tem, claro, o mundo extremista islâmico, que não são todos, estou falando da parte extremista, não dos países moderados islâmicos. E esses países extremistas, na minha opinião, é como se fosse um novo nazismo. Não vejo diferença. O nazismo era uma ideologia perversa, expansionista, militar, que queria dominar o mundo e dividir o mundo em raças. E o extremismo islâmico é uma ideologia perversa que quer dominar o mundo baseado em religiões. Então não é em raça, mas é em religiões. A minha religião, o Islã, tem que dominar todas as outras. E isso eu acho que é uma grande ameaça para o mundo. Em certo sentido, você pega os terroristas do Hamas, por exemplo, que fizeram o 7 de outubro, eles são piores que os nazistas. Porque eles queriam a mesma coisa, que é entrar em Israel e matar, exterminar todo mundo, estuprar pessoas, queimar famílias inteiras. E ao contrário dos nazistas, os nazistas, pelo menos, sequer, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era um crime, eles escondiam. Então o nazista, ele foi lá, queimava, escondia, e depois, no final da guerra, quis esconder as provas dos crimes. Os caras do Hamas, eles estão com GoPro filmando e se orgulhando.
né, mostrando para o mundo inteiro. Esse foi o aspecto mais... E eles entravam na família e matavam a família inteira, ia na geladeira, tomava uma Coca-Cola, aí amarrava a família com barbante, botava gasolina, com criança, com pai, abraçado no outro, tacava fogo e filmava. E aí o cara pegava o telefone e ligava para Gaza, para pai e a mãe. Esses áudios circularam. Ele ligava para o pai e a mãe e falava: mãe, pai, você não sabe o que o seu filho fez. Eu matei 10 judeus, com orgulho, brilhando o olho de alegria dele ter matado. Imagina, a gente aqui no Brasil liga para os pais para falar que passou na faculdade, passar que vai casar, que conseguiu uma promoção. Os caras do Hamas, então assim, eles estão tão intoxicados dessa ideologia que eles conseguem comemorar a morte de pessoas inocentes. É isso que nós estamos enfrentando, é isso que Israel está enfrentando. Enquanto uma boa parte do mundo está cega e dormindo, e ainda criticando quem está se defendendo. Mas aí deixa eu aproveitar, pegar um gancho aqui, porque me parece que há determinadas forças ideológicas e interesses políticos que resolveram pegar carona nessa agenda fundamentalista. E para mim é inevitável a constatação de que são forças de esquerda. Inclusive, não sei se vocês leram o livro do Davi Badiel, Judeus Não Contam, em que é um livro curioso, porque ele escreveu para questionar por quê. Né? Ele diz que os judeus são a única minoria que pode ser atacada com licença da esquerda. E aí, como ele é de esquerda, ele tenta até fazer eu achei que no final ele se perdeu, porque ele tentou passar um pano lá e não consegue. É isso? Bom, é algo que a gente não consegue entender, porque assim, a esquerda ela sempre teve esse desejo da liberdade, dos direitos para as mulheres, para a comunidade LGBT, para a comunidade negra, e o que eles apoiam é o contrário de tudo isso. Eles apoiam o Irã, o regime iraniano, que é o regime, junto com o Irã, o Hamas, Hezbollah, mais misógino, mais racista, mais homofóbico, mais machista, mais chauvinista, cristofóbico, antissemita, xenofóbico do mundo. Se tem alguém que é absolutamente o contrário de tudo que eles pregam, são essas pessoas que eles apoiam. Entendeu? E o Hamas, quer dizer, o desejo do Hamas, isso está muito claro, inclusive na carta dele, eles nunca esconderam isso. O desejo do Hamas nunca foi criar um Estado palestino. O desejo do Hamas foi criar um califado nos moldes do ISIS, do Estado Islâmico. Eles deixam isso muito claro, eles querem eliminar, eles não querem um Estado palestino do lado de Israel, eles não querem um Estado palestino no lugar de Israel, eles querem um califado islâmico em toda a região. Então, e essa turma está apoiando isso. A verdade, o fato é que as mulheres árabes no Estado de Israel são provavelmente as mulheres árabes com mais liberdade no mundo. As mulheres árabes no Estado de Israel dirigem, votam, trabalham, usam a roupa que quer, têm a preferência sexual que quiser, coisa que até pouco tempo atrás na Arábia Saudita a mulher não dirigia carro, a mulher era proibida de dirigir carro. No Afeganistão, a gente está vendo o que está acontecendo, as mulheres não podem nem estudar, as mulheres não podem falar em público. E é isso que essa turma apoia. Qual que é assim, algo inimaginável. Como é que chegamos nesse ponto? Essa é uma dúvida que eu queria dividir com vocês, porque por que a esquerda resolveu achar no fundamentalismo islâmico um aliado? Eu vou tentar explicar, não defender, tá? Mas vamos tentar fazer uma breve jornada para a mente da esquerda, da extrema esquerda. Não toda a esquerda, tem esquerda moderada, a extrema esquerda. A extrema esquerda, depois que acabou o comunismo, ela ficou muito carente de ideologia, porque é aparente, é autoevidente o colapso da economia comunista, que não funcionou, que as previsões comunistas não deram certo. E aí ele começou a abraçar um novo pacote de ideias, que o pessoal chama de pós-moderno, que tem gente que hoje chama de cultura woke, ou que chama de identitarismo, mas que é muito similar. É a ideia de que o mundo é dividido em vilões e oprimidos. É uma ideia marxista, né, fundamentalmente. O marxista ele falava que existe o opressor e o oprimido, isso é uma questão de classe, de dinheiro. Então o proletário é oprimido pelo burguês, ponto final. Essa narrativa única e exclusiva caiu à medida que a União Soviética colapsou, que o mundo abraçou o capitalismo, etc. Então migrou-se, né, todo esse pacote de esquerda, que é uma galerona, os intelectuais, são os professores universitários, são os jornalistas, são os estudantes,
São toda uma galera que vivia em cima dessa ideologia como explicação de mundo, que fazia o cara se sentir bem. É uma questão emocional, é do fundo da alma emocional. E aí esse pessoal migrou para o identitarismo, que fala que, na verdade, o mundo é uma grande disputa de poder e que os brancos obrigatoriamente oprimem os negros o tempo inteiro, e que os homens oprimem as mulheres o tempo inteiro, e que os héteros oprimem os gays, e que o mundo inteiro é uma grande parada de um catálogo de opressões e de violências do opressor contra o oprimido. E nesse sentido, você tem que enlatar tudo, independentemente dos fatos, nessa narrativa. Israel, como até se aproximou mais dos Estados Unidos, né, ao longo da história, acaba sendo jogado na lata dos opressores. Então, cara, Israel tá de qual timinho? Não, Israel vamos jogar do lado do opressor. Então, tudo que Israel fizer tem que obrigatoriamente ser colocado como negativo. E todo mundo que for anti-Israel, então, obrigatoriamente é anti-imperialista. O que é um absurdo, porque como o Ariel falou, primeiro, Israel não é branco, a maioria não é de judeus árabes. Segundo, Israel não é imperialista, porque Israel é a terra nativa do povo judeu. Como é que você vai fazer imperialismo na sua própria terra nativa? É que nem você falar, não, os japoneses estão colonizando o Japão. Não tem pé nem cabeça. Então, e aí você faz um catálogo de narrativas e mentiras, e aí essa galera toda, ela começa a amarrar o seu burrico emocional, ela amarra a sua alma a essa ideia de que não, então eu tô com os palestinos porque eles são freedom fighters, eles estão lutando porque tem o imperialismo, tem os brancos, tem os opressores, tem o machista, tem tudo, e você amarra e você faz só essa divisão. Só que os fatos, existe um pequeno problema nessa história toda, que são os fatos. Os fatos estão gritando na cara das pessoas. Peraí, você que é pró-direitos gays, você sabia que em Israel tem a maior parada gay do mundo, que você pode ser gay na rua, que ninguém vai te incomodar e que na Palestina você é morto? Esses fatos começam a gritar contra esse sentimento, porque aí a pessoa só tem duas opções. Ou ela vai abraçar os fatos e falar, caramba, realmente eu estou há 20 anos defendendo um bando de psicopata fanático que está ameaçando o mundo inteiro. Ou o cara vai jogar debaixo do tapete, tampar o olho e fala, não quero escutar, não quero ver, quero ficar preso na minha narrativa porque ela faz eu me sentir bem. Nas minhas rodinhas de esquerda eu me sinto bem, nos meus cafés filosóficos os professores vão dar palestrinha. Então as pessoas preferem enfiar a cabeça no buraco, igual avestruz, do que enfrentar os fatos. Então essa é a forma que eu enxergo que está acontecendo. E aí você tem absurdos, tipo Queers for Palestine, é o cara lá que sai, viva a Palestina e tal, e o cara teria morto em Gaza. É o cara que é a mulherada do feminismo radical, que soltou a mão, ninguém solta a mão de ninguém, mexeu com uma, mexeu com todas, menos se for judia. Se é judia e for estuprada, aí não aconteceu, peraí, veja bem, não tem provas, calma. Enquanto os terroristas estavam filmando com GoPro o negócio todo. Isso é interessante notar, quer dizer, não faltam provas, não faltam informações, não faltam vídeos. Eles filmaram com suas GoPro no peito, na cabeça, e elas não acreditam. Não é só o testemunho das mulheres, que agora está saindo cada vez mais, o tempo está passando, elas estão começando a trabalhar mais isso nas suas mentes. As mulheres foram estupradas na frente dos pais, dos irmãos, dos maridos. É um completo absurdo, mas é importante a gente lembrar que o Estado de Israel, na sua independência, era um Estado muito mais socialista do que qualquer outra coisa. Eu ia te perguntar isso, porque começou com uma experiência socialista. Sim, total, né? Total. O voto, um dos votos mais importantes na partilha em 47 foi da União Soviética, que votou a favor da partilha. E apoiava o Estado de Israel na sua independência. Os kibbutzim, as fazendas agrícolas, são provavelmente a ideia socialista que mais funcionou no mundo. Até hoje os kibbutzim eles prosperam em Israel. Inclusive, os primeiros a serem atacados pelos terroristas do Hamas foram os kibbutzim, os kibbutz que ficam perto da fronteira com Gaza e cuja maioria da sua população interna do kibbutz é um pessoal de esquerda, super pacifista, muitos dos quais iam ajudar os palestinos de Gaza para fazer tratamento médico gratuito em Israel, que buscavam eles na fronteira para levar eles para o hospital. Foram essas as pessoas que mais foram as primeiras a serem atacadas. As mais pacifistas, as mais ligadas à esquerda, as mais próximas dos palestinos, foram as primeiras a serem atacadas, estupradas, queimadas, esquartejadas, decapitadas. É verdade que muitos dos atacantes do massacre de 7 de outubro eram árabes que trabalhavam em Israel
e foram lá, usaram do seu conhecimento de Israel? Existem muitas comprovações de que muitos dos que trabalhavam não necessariamente atacaram, mas passaram informações para o Hamas. Eles vinham trabalhar em Israel, os trabalhadores palestinos de Gaza, que entravam, né, todo dia, desde Gaza e desde a Cisjordânia, para trabalhar em Israel, porque eles tinham um salário muito maior, muito melhor condição de vida, com muito mais benefícios. Existem estatísticas aí, números que mostram que eles ganhavam 6 a 10 vezes mais do que eles ganhariam em Gaza ou na Cisjordânia. Eles vinham trabalhar em Israel com toda a liberdade, com toda a permissão, tudo bonitinho. E o que eles fizeram? Eles ficaram coletando informações. Tanto que os próprios... porque dentro dos kibbutzim tem um grupo de segurança. E o próprio pessoal da segurança ficou abismado quando eles acharam documentos no corpo dos terroristas que mostravam câmeras e pontos de alarme, de energia, que nem eles lembravam onde estava. Por quê? Porque os caras iam lá todo dia. O ataque de 7 de outubro foi um ataque que foi planejado por mais de 10 anos. Vocês já ouviram alguma explicação de por que um ataque dessa magnitude, que levou tanto esforço para preparar, não foi detectado por ninguém? Eu costumo fazer uma comparação com a queda de um avião. Não existe um problema, não foi uma falha, foram falhas sequenciais, uma atrás da outra, várias falhas. Então, começou com, por acaso calhou, que já não é mais tão por acaso, que o planejamento foi muito próximo da libertação do Sinuar. O Sinuar, ele tinha sido preso por Israel e ele foi trocado... Explica quem é o Sinuar. Então, o Sinuar é o grande, o mastermind, né, o grande idealizador dos ataques de 7 de outubro. Era um terrorista palestino que tinha sido preso por Israel há mais de 20 anos atrás. Por matar palestinos, aliás. Também. O crime dele era matar palestinos. E ele estava preso em Israel. Ele foi, inclusive, salvo por Israel dentro da prisão, porque ele teve um câncer na cabeça. É uma história longa, mas encurtando, um dentista percebeu que ele não estava bem, foi fazer os exames, descobriu-se que ele tinha um tumor na cabeça, operaram. Israel salvou a vida do Sinuar, e tem uma frase que é, infelizmente, conhecida, que diz que ele falou assim: olha, muito obrigado por salvar a minha vida, mas eu não vou deixar de matar vocês. Então o Sinuar, ele foi libertado por Israel numa troca com um soldado Gilad Shalit, era um israelense que tinha sido sequestrado pelo Hamas, e trocou-se israelense, o Gilad Shalit, por 1.068, se não me falha a memória, era 1.000 e alguma coisa, se não me engano, 1.068 prisioneiros palestinos presos em Israel, condenados por terrorismo. Um deles era o Sinuar. O Sinuar voltou para Gaza justamente mais ou menos 10 anos atrás, né? Agora 11, porque já passou um ano dos atentados. E aí começou-se todo o planejamento. O governo israelense achou que o Hamas estava apaziguado, que o Hamas queria, que a liderança do Hamas queria, era grana, dinheiro. E tinha, né? Eles viviam em Doha, no Catar, outros vivem na Turquia, a turma lá em Gaza. E essa é outra falácia muito espalhada, não, porque Gaza era uma prisão ao céu aberto. Gaza, se você botar aí no Expedia, qualquer site de turismo, você bota lá, Hotel 5 estrelas em Gaza, você vai achar um monte. Você vai achar um monte, a beira-mar, hotel de luxo, shopping de luxo em Gaza, você vai achar também, faculdades, hospitais. Antes de 7 de outubro de 2023, Gaza era qualquer coisa menos uma prisão a céu aberto. Gaza tinha uma vida noturna, estudo com faculdades, universidades, e quem acabou com isso foi o Hamas. Agora, você falou uma coisa importante que eu queria ver se vocês me ajudam a entender. Esses preparativos que foram feitos por o ataque de 7 de outubro, que duraram muito tempo, envolveram a construção de bunkers debaixo de hospitais, Sim. Centros de comando dentro de hospitais. A faixa de Gaza está cheia de agências internacionais de auxílio e assistência. Ninguém viu isso? Ninguém soube disso? Eu acredito que saber o que estava acontecendo, todo mundo sabia. Mas tem muito pouca vontade política nessas agências, na ONU, para peitar o Hamas, né? Você tem a faixa de Gaza, vamos lembrar que Israel se retira da faixa de Gaza quase 20 anos atrás, era uma região controlada por Israel,
Israel sai da faixa de Gaza. Israel tinha conquistado o controle da faixa de Gaza na última guerra, não é isso? 67, a famosa Guerra dos 6 Dias. Israel conquista algumas regiões, inclusive Gaza. E aí, no ano de 2005, o primeiro-ministro Sharon, de Israel, ele decide se retirar de Gaza, falando, cara, vamos sair de Gaza, deixar totalmente o controle dos palestinos, vai reduzir a tensão, acho que os palestinos vão ficar felizes, vão começar a construir um país para eles lá. E aí Israel sai de Gaza, na época moravam 8 mil judeus em Gaza, e aí Israel decide arrancar fora esses judeus, porque ele achava que poderia ser uma provocação. Vamos deixar Gaza e tirar todos os cidadãos de Israel de lá. E aí, esperneando, arrancando, tem imagem dos soldados israelenses judeus. Eu me lembro dessa. Entrando na casa dos judeus que moravam em Gaza, arrancando as famílias de Gaza, falando, agora nós vamos entregar para os palestinos, isso aqui eles reclamam que tem que ser o país deles, tal, então não queremos nenhuma provocação e você vai sair da sua casa. E aí arranca esses 8 mil judeus, gritando, esperneando, leva eles para Israel e entrega para os palestinos. Fala, aqui é um primeiro lugar para vocês começarem, vocês querem tanto um país, tal, então façam aqui. E aí começa o governo do Fatah, que é outro grupo um pouquinho mais moderado que o Hamas dá um golpe, ganha eleições, dá um golpe, tem uma guerra entre eles e o Hamas toma o controle de Gaza. E de lá para cá o Hamas tinha 2 opções. Podia falar, cara, vamos super mostrar que a gente sabe governar, vamos fazer aqui uma Singapura do Oriente Médio, vamos fazer um Hong Kong aqui, porque Gaza é maravilhoso, como o Ariel falou, tem praia, tem o Mediterrâneo, está perto da Europa, vamos fazer um país para os palestinos para mostrar que a gente sabe se governar. Só que, claro, que eles não fizeram isso. O Hamas pegou cada centavo que ele recebia de ajuda internacional, então ia lá nos governos estrangeiros, né, nos trouxas que iam pagando a conta, e desviava essa ajuda e comprava material para túneis, para mísseis, e fizeram lá uma verdadeira base militar gigante. Tem mais túnel em Gaza do que no metrô de Londres, para ter uma ideia. Gaza é um queijo suíço de túneis, de bunkers, de áreas militares. E de tempos em tempos jogavam míssil em Israel. E aí, agora fizeram esse ataque, que é uma coisa que dificulta muito para Israel entrar na faixa de Gaza e ir atrás dos seus reféns, né? Mas o Hamas fez essa opção. Sacrificou o povo palestino, usa eles como massa de manobra, usa como escudo humano o próprio povo palestino, e a gente vê essa guerra horrível do último ano. Por que esse aspecto da questão recebe tão pouca importância? Por exemplo, agora saiu uma condenação do Tribunal Penal Internacional, né? Condenou um terrorista que já está morto e condenou o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Isso, ao menos salvo engano aqui, uma das razões para a condenação é que Israel não teria dado comida e alimentos para Gaza, e que Gaza estaria com falta de comida, de água, de alimentos, mas não falta foguete. Eu fiz um tweet perguntando isso. Eu disse, olha, Tribunal Penal Internacional, olha lá, porque tem foguete. Como é que pode ter foguete e não tem comida? É um absurdo, né? Bom, só voltando um pouquinho na sua questão anterior, o fato é que vários membros da UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que existem só esclarecendo aqui para todo mundo, existem 2 agências de refugiados na ONU. A Acnur, que é a agência de refugiados para todos os refugiados do mundo, inclusive sírios, iraquianos, haitianos, do mundo inteiro, e a UNRWA. A UNRWA é uma agência de refugiados apenas para os palestinos, né? O que já é um completo absurdo. Por que tem essa separação? Agora, o absurdo maior é que a UNRWA, os refugiados palestinos, são os únicos refugiados no mundo, na história do mundo, que têm um direito à hereditariedade do seu status como refugiado. Significa que o status de refugiado passa de pai para filho. Você impede que ele seja absorvido em algum outro país. Exatamente. É por isso que de 750 mil árabes palestinos de 48, da guerra de 48, hoje existem mais de 5 milhões de refugiados palestinos pelo mundo.
E aí você vai e bate de frente com essa condenação absurda do ICC, né, da Corte Internacional, que fala sobre genocídio. Que genocídio é esse que uma população cresce mais de 500% desde 48, tanto dentro de Israel como em Gaza como na Cisjordânia? Mais de 500% é a população, números aceitos inclusive pela autoridade palestina, e nem precisava, porque qualquer estatística mostra que existem mais ou menos 2 milhões de palestinos vivendo em Gaza e 3 milhões na Cisjordânia, que são mais de 5 vezes mais do que eram em 1948, que foi o ano da independência de Israel. Na opinião de vocês, e eu sei que essa é uma pergunta extremamente difícil, complexa, mas o que vocês imaginariam que seria o caminho com a melhor chance de trazer paz para a região? Bom, eu acho que as narrativas são muito importantes, então mudar a narrativa acho que é essencial. Tem um projeto chamado Ask Project, que basicamente eles vão lá em Israel, Palestina e tal, e começa a perguntar coisas para as pessoas. E aí tem uma pergunta do tipo, você aceitaria fazer a paz com Israel? Você acha que os judeus têm alguma história conectada a essa terra? Tinha uma pergunta que eu achei bem chocante até. Chegaram numa cidade de Ramallah, da Cisjordânia, e perguntaram se o Irã jogasse uma bomba atômica em Tel Aviv, você acha que seria uma boa ou não? E quando você escuta as respostas, fica muito chocado. Porque às vezes a gente fica pensando, não, mas na verdade o povo é bom, mas é só o Hamas, que é um bando de terroristas que vieram de Marte lá e dominam tudo. Não, existe uma cultura que é uma educação para a guerra, educação para o ódio, que o povo palestino tem passado de geração em geração. Então as pessoas respondem constantemente nessas pesquisas, não, os judeus não têm nada a ver com essa terra, eles são alienígenas aqui, eles não têm conexão aqui com essa terra. Ou respondem, não, Israel, eu vou fazer a paz o dia que eles forem todos embora ou fossem mortos. Ou então gente falando, cara, se jogasse uma bomba atômica em Tel Aviv seria uma boa, matar 1 milhão de pessoas. Ou então o cara fala, não seria uma boa porque a radiação vai chegar aqui, mas matar os caras de Tel Aviv é uma boa. Então é um nível de radicalização e ódio que... Isso você está falando da população da Cisjordânia... palestinos da Cisjordânia, que não está em guerra, que não está tendo bombardeio. Porque assim, se você não quer morrer numa guerra com Israel, é extremamente simples. É só não atacar Israel. Ponto. Né? Vamos lembrar que o Egito fez a paz em Israel nos anos 70. 79 foi assinado o acordo, então estamos falando aí de 45 anos... Em 45 anos, o Egito jogou 0 mísseis em Israel. E em 45 anos morreram 0 egípcios. Olha que maravilha. A Jordânia, em 94, né? 94 assinou o acordo, já são 30 anos. A Jordânia jogou 0 mísseis em Israel. E em 30 anos morreram 0 jordanianos. Então é muito simples não ter guerra com Israel. É só não atacar. Só. Se você for um terrorista e tentar invadir Israel, Israel vai se defender. Né? Mas eu estou falando de pessoas comuns, da rua. E por que eles pensam assim? Porque é uma educação para o ódio dia e noite. Nós precisamos de uma nova narrativa. Você tem casos legais, por exemplo, Emirados Árabes. É um país que tem já relações com Israel, que já está mudando o seu sistema educacional, e contar essa narrativa para tudo, desde o começo. Os acordos de Abraão seriam uma oportunidade para fazer isso? Os acordos de Abraão, que eu tenho que explicar aqui um pouco mais, é uma iniciativa espetacular, até pelo nome. Ela começa com o nome, porque imagina, o Acordo de Abraão, ela evoca imagens muito antigas, numa região em que a história é essencial, que é vida ou morte, literalmente vida ou morte, você evoca o patriarca Abraão. Que Abraão é o pai dos árabes e dos judeus. Pai de Israel, de Isaac, e pai de Ismael, que é o pai dos árabes. Então é uma figura que une os dois. E traz uma ideia de que, puxa, Abraão, nós somos todos filhos de Abraão, somos os primos aqui na região, todo mundo veio de uma raiz única. Então o nome já é muito feliz. Os acordos de Abraão, a paz com a Arábia Saudita, a paz com o Líbano, eventualmente, a paz com diversos países da região, e a educação para a paz, eu acho que é o caminho. Agora, não tem solução rápida. Não adianta chegar, o pessoal fica gritando, cessar fogo urgente. Se você fizer um cessar-fogo hoje em Gaza, o que vai acontecer? Amanhã o Hamas está de volta ao poder, no dia seguinte o Hamas está refazendo bunkers e mísseis, e daqui a X tempo, que pode ser alguns meses ou alguns anos, vai ter essa guerra de novo. Então, guerra é uma coisa muito ruim, mas eu diria assim, não é a pior coisa do mundo. Pior do que guerra hoje é guerra para sempre.
A gente tem que ser sábio agora. Você acha que, antes de deixar você falar, eu vou apimentar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os aliados tinham vencido a Alemanha nazista. E eu imagino que deva ter existido pessoas que olharam para a Alemanha nazista e devem ter pensado, não tem jeito, porque o nazismo é um troço, né? Também foi vencido o Japão, que tinha uma mentalidade imperialista, racista, fez coisas terríveis na época na China e na Ásia. No entanto, se conseguiu desnazificar a Alemanha e conseguiu desimperializar o Japão. E hoje eles são democracias vibrantes. Sim. A mesma coisa pode acontecer lá? Então, como o Alexandre estava falando, né? A educação para o ódio é algo muito antigo nos territórios palestinos, né? Inclusive pelas escolas da UNRWA financiada pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Já não faltam documentos mostrando a indoctrinação, como se ensina ao ódio não só a Israel, como aos judeus, né? Eles até fazem matemática, se você tem 5 judeus e você mata 3, quantos judeus sobra? 2, então tem que matar esses 2 também. Aula de matemática. Não falta documento para isso. Então, a solução ela passa por 2, talvez 3 gerações se a eliminação do ensino ao ódio começasse hoje. Tá? Então, a primeira coisa é acabar com o ensino ao ódio. Mas como é que se acaba com esse ensino ao ódio se ele está sendo financiado e entregue por agências internacionais? Então, a primeira coisa você tem que tem que eliminar a UNRWA. A UNRWA, os refugiados palestinos, que já não são refugiados porque já são segunda, terceira, quarta geração dos refugiados originais, senão eu também sou refugiado. A minha mãe veio da Grécia, fugida da guerra. Mas os países árabes daquela região também não têm um papel fundamental? Sem dúvida, sem dúvida. Olha o tamanho do Egito. Sim. Né? O Egito está ali do lado de Gaza. Sim. Por que... Inclusive, em 79, quando houve o acordo de paz entre Israel e Egito, foi oferecido o Egito ficar com Gaza. Porque de 48 a 67, quem dominava Gaza era o Egito. Você se lembra de algum estado palestino entre 48 e 67? Não só o Egito, como a Cisjordânia era da Jordânia. E nunca se falou de um estado palestino naquela... Quando os árabes dominavam aquela região. Eram os seus irmãos árabes muçulmanos e nunca se falou disso. Mas sim, os países árabes, e eu acho que a melhor saída é, primeiro, acabar com a educação para o ódio, como reformando a UNRWA ou até eliminando a UNRWA. Os refugiados palestinos hoje eles têm que se encaixar na Acnur, como todos os refugiados do mundo. Ponto. Você acabando com a UNRWA, você acaba com os professores, com os membros do Hamas que estão infiltrados dentro da UNRWA. Você então tem que acabar com a educação do ódio, você tem que acabar com a UNRWA, trazer os refugiados palestinos para a Acnur. Você tem que trazer os países árabes moderados, como o Bahrein, como os Emirados Árabes Unidos, que já estão em paz com Israel, que fizeram os acordos de Abraão, o Marrocos, futuramente a Arábia Saudita, que boa parte do que aconteceu com o 7 de outubro foi um plano do Irã para que não houvesse o acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, porque isso ia afetar muito o Irã. Então, trazer esses países para ajudar na reconstrução de Gaza, mas principalmente no controle de Gaza, porque eles falam a mesma língua, eles têm a mesma religião, eles se entendem, então botar tropas dos Emirados, tropas da Arábia Saudita, tropas do Egito e obviamente com supervisão americana, europeia, quem quer que seja, com a ajuda da autoridade palestina, para que Gaza possa ser reconstruída e que os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica ou os salafitas, qualquer um desses, não possam voltar ao poder, porque senão essa guerra nunca vai terminar, porque o ódio existe, ele é ensinado todos os dias, obviamente que tem vozes que são contra esse ódio, essas vozes são perseguidas. Elas são perseguidas e mortas. Não faltam também casos emblemáticos disso que está acontecendo. Então a gente sim precisa, Israel precisa ter o envolvimento dos países árabes que tem muito a ajudar para reconstruir, não só para a reconstrução de Gaza, mas para que possa se chegar numa paz definitiva. Agora, você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente fez um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, bem interessante. E, em certa medida, um primeiro passo, não tem como fugir da derrota militar dos terroristas. Não tem como fugir disso. Ninguém quer guerra, ninguém quer ver na TV bomba, a gente sofrendo, era mais criança, é terrível.
Por outro lado, se você tem uma ideologia perversa, que é uma ameaça para o mundo, e ela tem um plano violento, belicoso, se você não usar armas e você derrotar isso, neutralizar, não tem como dar o próximo passo. Imagina se tivesse sido feito a Alemanha. Um armistício com a Alemanha nazista. No meio da guerra lá, Hitler começa a perder e tal, aí de repente os americanos, depois de muita luta, começam a entrar na Alemanha, começam a recuperar o território alemão para acabar com os nazistas, aí começa o pessoal, não, porque olha só, é bomba, é muito feio, vamos fazer um cessar-fogo agora, cessar-fogo já, cessar-fogo com Hitler. O que você vai fazer um cessar-fogo com Hitler? O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai se preparar para a próxima guerra. Então não dá, a gente entende a pessoa que é leiga no conflito, que está olhando de fora, que quer que acabe logo. Todo mundo quer que acabe, mas tem que acabar do jeito certo, porque senão você vai ter outra guerra maior ainda na sequência. A gente já está quase no encerramento, então eu vou fazer uma pergunta que talvez seja a mais difícil de todas, que vocês deixaram de fora um elemento que eu acho que é relevante, que é o Irã. Está no futuro próximo uma guerra de Israel com o Irã? Ou vocês acham que o Irã, por razões naturais, pode deixar de ser uma ameaça na região? Depende do Irã. Depende do Irã, porque sempre todas as guerras de Israel foram guerras defensivas. Né? Essa guerra, inclusive, foi uma guerra defensiva. Foi o Hamas que atacou até 7 de outubro, como o Alexandre tinha falado. Se não fosse o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, não teria morrido nenhum palestino em Gaza. Simples assim. O Irã é o verdadeiro regime imperialista, colonialista, é a cabeça do povo que tem seus vários tentáculos com os Houthis, com o Hamas, com o Hezbollah, com várias milícias no Iraque e em outros países da região, porque ele quer, de alguma maneira, eliminar o Estado de Israel. Então vai depender do Irã. Se tivesse, até 79, o Irã era parceiro de Israel. O Shah existia acordo diplomático muito antes dos acordos que fizeram com o Egito e com a Jordânia. Israel tinha uma embaixada em Teherã. Existia o povo iraniano, ao contrário de outros lugares, o povo iraniano, em sua maioria, não é contra Israel. Existe ainda uma população, uma comunidade pequena, judaica, que vive no Irã. É um povo antiquíssimo, culto, educado. Claro, o Império Persa. Mas que tem um governo, um regime extremista religioso, onde as mulheres são assassinadas, espancadas, estupradas, porque um fiozinho de cabelo saiu do lugar fora do véu. E o mais bizarro é justamente a gente ter grupos de feministas extremistas que apoiam isso, entendeu? Então, Israel tem um problema que é a cabeça, né, do mal, que é o Irã, porque o Hezbollah, principalmente o Hezbollah, os Houthis e o Hamas, que recebeu muito a grana do Irã, apesar de serem sunitas e não xiitas, receberam ordens do Irã, recebem dinheiro do Irã, recebem armas do Irã. Então a primeira coisa é evitar que o Irã chegue numa bomba atômica. Isso não é algo para Israel, isso é algo para o mundo. Israel, como você tinha falado no começo, é a ponta de lança. Eu costumo falar, tem a Pilar Rahola, que é uma política espanhola, ela escreveu muitos anos atrás, eu tive o prazer de entrevistar ela 2 vezes, falando os canários nas minas de carvão. O que é o canário nas minas de carvão? Fazendo um paralelo com os judeus. Os judeus é como se fossem os canários nas minas de carvão. Antigamente, as minas de carvão, eles levavam uma gaiolinha com um canarinho, que eram os primeiros seres vivos a morrerem quando tinham perigo, quando tinha uma intoxicação. Se o canarinho morria, eles tinham que ir embora, eles tinham que fugir porque ia todo mundo morrer intoxicado. Então os judeus são sempre os primeiros a serem atacados. Israel, como a nação judaica, como o judeu entre as nações, é sempre o primeiro a ser atacado. Só que não para lá. Nunca para só nos judeus. Eles são os primeiros e você pode esperar que depois que acabarem com os judeus, eles vão atrás dos outros. Então por isso que é importante Israel ser forte, ser influente, continuar fazendo o seu trabalho de ajuda no mundo todo, inclusive para os países árabes. Inúmeros, assim, milhares de palestinos recebem tratamento em Israel até hoje. Até hoje, dentro de Israel, de graça. Então a gente, para evitar uma futura guerra com o Irã, depende muito do Irã. Muito obrigado, Ariel, Alexandre. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias,
não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.